Paz do Senhor, irmãos. Amém. Podem abrir vossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Nós vamos estar no verso 23 ao 29. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando e eu tive a oportunidade de estar estudando nessa casa por 3 anos. E pela graça de Deus, somente pela graça de Deus e pela misericórdia dele, eu pude estar retornando como professor. Continuo sendo aluno, porque eu continuo aprendendo, mas é um bom sinal de que eu estive aqui 3 anos e gostei de estar aqui. Não entendi o meu tempo aqui como uma perda de tempo. Mateus capítulo 22, verso 23. Uma coisa que eu queria dizer para os irmãos é que há tempo para tudo. E depois eu vou dizer para vocês por quê. Amém? Todos se encontraram? Amém. Está escrito o seguinte: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Vocês podem se sentar? Aleluia. Quem estuda comigo sabe que meu desejo por orar novamente é intenso, mas eu vou me controlar e me segurar. Irmãos, no pleno século XXI, há alguns anos atrás, um jovem, em plena época em que a palavra de Deus, o zelo pela palavra já estava em declínio, ele escuta um grupo de pessoas conversando a uma longa distância. Ele não estava no meio da conversa, mas ele ouve aquele grupo conversando. E naquele grupo tinha um homem que disse as seguintes palavras: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aquele jovem, embora ele estivesse distante, ele ouviu aquelas palavras, e aquela palavra transformou a vida dele. Depois dele ter ouvido aquilo, ele teve seu primeiro contato com as Escrituras Sagradas, e ao passo que ele lia a Bíblia como um todo, conhecendo a Bíblia, o seu coração também queimava por evangelismo, por pregação da palavra, e a sua fé no poder de Deus também crescia de modo sobrenatural. Ao ponto que um dia, ele indo fazer um trabalho evangelístico, ele, com a sua fé, disse: Deus, faz de novo. Faz o que você fez com Filipe, quando estava a caminho da carruagem, a caminho do eunuco. Me translada, me leve para o destino em que eu estou indo, sem que eu tenha que percorrer o caminho. Infelizmente, não deu certo. Mas fé no poder de Deus não faltou. E como essa mensagem transformou a vida daquele jovem naquela época, eu estou aqui na esperança de que ela também possa fazer diferença na vida de vocês. Que a vida de vocês não sejam mais a mesma, principalmente com relação às Escrituras e também com relação ao poder de Deus. Mas como professor, eu não consigo evitar de, nesta noite, trazer alguns conselhos, principalmente a vocês alunos, seminaristas, que vão estar passando por aqui por um tempo. E eu não quero nunca que vocês percam o tempo de estar aqui. Então, para que nós possamos aproveitar melhor esse tempo aqui, eu separei alguns conselhos com base neste texto e no contexto ao que acontece aos seus arredores. E o primeiro conselho que eu gostaria de trazer para vocês é: aceite a obra que Jesus quer fazer na vida de vocês. Isso não é muito um conselho, porque vai acontecer. Quer você queira, quer não. É um aviso. Ele já começou e ele vai continuar fazendo. E acredite, em sua
lugares que a sua vida mais vai ser transformada vai ser dentro dessa casa. Aqui você vai ser peneirado como um trigo, mas vai sair daqui diferente. Se você não precisa aceitar essa transformação porque ela já vai acontecer, então por que eu te dou esse conselho para que você aceite essa obra? Porque assim ela vai ser ainda mais eficaz e ainda mais intensa. E por que eu te digo isso com relação a esse texto? Você sabe por que os saduceus estão agradando Jesus? É porque, até o capítulo 20 de Mateus, Jerusalém estava tudo bem, estava em paz, tudo tranquilo, ninguém incomodava essas pessoas. Seguiam suas vidas rotineiras. Mas no capítulo 21, alguém chega em Jerusalém. E quando ele chega, a paz de Jerusalém acaba. Por quê? Porque ele não entra trazendo um buquê de flores, nem um bolo para comemoração. Mas ele entra fazendo a primeira coisa, uma limpeza na casa de Deus. Isso não é legal. Agora imagine se Jesus chegasse, isso aconteceu no templo, eu acredito que vocês entendam do que eu estou falando. Imagine que Jesus entrasse com a mesma autoridade, com a mesma liberdade de expressão na igreja de vocês. Certamente ele ia fazer algumas mudanças. Ele não ia fechar a igreja, ele só ia corrigir algumas coisas. Da mesma maneira no nosso seminário, bem melhorado. Não queira você achar que, por mais que há todo um zelo, tanto de ambas as partes, diretoria, professores e alunos, e se Jesus entrasse aqui, não ia corrigir algumas coisas. Agora imagine também nas nossas vidas. Mas os saduceus, ao invés deles aceitarem as correções de Jesus, o que eles querem barrar Jesus. Assim como os fariseus, como os sacerdotes, queriam pegar Jesus, tirar a autoridade daquele homem, que chega dentro de um templo que há anos está agindo de uma maneira e ele quer corrigir. Mas eu preciso te dar mais um conselho. E o segundo conselho que eu quero te dar é: não seja deísta e cético como um saduceu. Saduceu quem são, onde vivem e o que fazem? Não dá para responder. Já não são, já não vivem, já não fazem. Mas aquele que é a palavra, é o poder de Deus, ele permanece para sempre. E a igreja foi fundada sobre essa rocha, por isso ela permanece. Mas então em que os saduceus criam? Eles eram os teístas daquela época. Eles acreditavam que Deus fez o mundo, deu corda no mundo e o mundo segue um fluxo natural. Ou seja, sem intervenção sobrenatural de Deus, sem manifestação de Deus, Deus apenas deu corda no mundo e ele segue. Ou seja, para ele não tem ressurreição, que é o que eles questionam aqui, não tem inferno, não tem céu, não tem anjos, não tem nada sobrenatural. Mas sabe o que acontece no seminário? Ninguém acredita assim. Mas tem um outro tipo de deísmo e ceticismo dentro do nosso meio. Alguns acreditam que Deus deu corda na igreja, revestiu ela de poder, de dons, de autoridades, de capacidades, de ministérios, mas que agora a igreja segue o fluxo natural. Que Deus não intervém mais, que não tem manifestação, que não tem dons, que não tem tantas coisas que Deus instalou para a sua igreja. Bom, eu acho que se isso fosse verdade, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria. Eu só estou aqui pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Se Deus tivesse dado corda na igreja e abandonado a igreja teria sumido, igual os saduceus sumiram. Nós seríamos apenas história. Existiria a história da igreja, mas não a igreja. Mas eu preciso te dar um terceiro conselho. Não se apegue apenas a uma parte das Escrituras. Sabe qual é o problema dos saduceus? É que para eles, apenas os escritos de Moisés tinham autoridade. Por isso eles questionam Jesus, levando em consideração o levirato. E por isso Jesus responde a eles também com os escritos de Moisés. Porque para eles apenas os escritos de Moisés tinham autoridade. Veja aqui no nosso meio como que às vezes funciona. Alguns querem ficar apenas com Romanos, outros apenas com o Evangelho, outros apenas com uma carta específica de Paulo. Uns querem ficar apenas com o justo viverá pela fé. Outros só gostam da história de Jacó e Esaú, só porque está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Outros querem apenas aquela palavra: tudo posso naquele que me fortalece. E tudo isso que eu disse é maravilhoso, eu amo essas passagens. Mas elas não podem ser trabalhadas isoladas nas nossas vidas
como uma doutrina, substituindo a Bíblia como um todo. Porque a Bíblia como um todo é o alimento, é o sustento que nós precisamos. E esse é o meu terceiro conselho, que vocês tenham a Bíblia como um todo, como base. E não apenas uma parte que vocês gostam. E isso nos leva ao quarto conselho. Qual que é? Não leia a Bíblia com óculos coloridos. Não leia a Bíblia com a sua própria teologia sendo imposta a ela. Ou pior, não leia a Bíblia com a teologia de outros imposta a ela. Não é alguém que diz o que a Bíblia diz, porque senão não precisava da Bíblia, nós ficávamos com o que alguém diz. Mas a Bíblia por si só, ela tem poder, ela tem autoridade, ela por si só, ela fala com seus servos, assim como falar com outros. E talvez é até quem você admira e segue. Mas a palavra de Deus, nós não devemos impor a ela. O que ela deve dizer? Qual era o problema dos saduceus? Eles só liam a palavra de Deus, buscando nela textos que dizem que não tem ressurreição. Por isso eles vão no leviado e colocam Jesus numa possível enrascada da ressurreição. Porque se a mulher tivesse que escolher o marido, nós teríamos um problema na ressurreição. Mas, se eles lessem a Bíblia, acreditando na possibilidade da ressurreição, sem impor isso à Bíblia, eles teriam visto que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mas eu preciso citar o último conselho, que é o fundamento dessa palavra, e é o que transformou a vida daquele jovem. Tenha equilíbrio entre essas duas partes, entre palavra e poder. Não basta você ter um e não ter o outro. Existem coisas que precisam andar juntos. Por exemplo, no meu carro tem um botão que eu gosto muito no calor. É o que liga o ar-condicionado. Lá tem escrito A, lá C. A letra A junto com a letra C, para mim, é maravilhosa. Mas uma letrinha isolada daquela não teria nenhum sentido e significado. Quando eu digo palavra e poder, em um seminário, nós temos dois livros muito bem definidos. Os da palavra e os do poder. Os da palavra olham para os do poder assim com um certo desprezo. Os do poder olham para os da palavra assim também de um jeito diferente. Mas deixa eu te falar, a gente não tem que ter um orgulho. Nós precisamos dos dois, equilibrar os dois. Mas veja bem, não é você diminuir o que você tem muito para nivelar com o que você tem pouco. Se você é de pouca palavra, mas de muito poder, você não tem que abaixar o poder para nivelar com a palavra. Mas você precisa subir a palavra para nivelar com o poder. Da mesma maneira, se você é de muita palavra e de pouco poder, você não tem muita fé no poder de Deus, nas manifestações de Deus, nos milagres, naquilo que Deus faz. Você não precisa abaixar a palavra e nivelar com o seu nível de poder. Mas você precisa elevar um ao outro para que eles se equilibrem. E os dois andem juntos de forma inseparável. Agindo assim, eu acredito que vocês serão grandes no reino de Deus. E que vocês não perderão o tempo de vocês aqui. Se colocam de pé. Lembra que eu falei que está aqui? Vocês lembram que eu disse que há tempo para todas as coisas? Pois é, eu passei por aqui por 3 anos. E eu nunca acreditei que eu fosse pregar na capela. Mas há tempo para todas as coisas. E uma das minhas orações seria: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Mas sabe aquele jovem que pensou que eu esqueceria dele? Ele está aqui. Porque Deus trabalhou na vida dele por meio da palavra e do poder. E aquela palavra transformou a minha vida. Foi ela que me fez chegar no seminário. Foi ela que me fez conhecer a palavra e Deus como eu conheço. E eu não quero voltar atrás, eu quero prosseguir, caminhando. Feche os vossos olhos. Eu quero pedir um conselho, um favor para vocês. Um favor que não é para mim, é para vocês mesmos, é para a igreja de vocês, é para o seminário. Não perca o tempo de vocês nesta casa. O tempo que vocês passam aqui, seja de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, passa muito rápido.
Mas o tempo que vocês vão ficar lamentando e chorando por não ter aproveitado o tempo será muito longo, será uma vida toda. Portanto, eu exorto vocês, eu aconselho vocês a aproveitarem bem o tempo que vocês passam aqui. Porque neste tempo Deus vai fazer e está fazendo uma grande obra na sua vida. Mas não crie resistência, não tente gerar indagações, não tenta contrarrazoar o que Deus quer fazer na sua vida. Quando você vê alguém do poder e você é da palavra, chegue perto dele e vê como você pode crescer no poder. Mas se você é do poder e vai chegar perto de alguém da palavra, vê o que mais você pode aprender da palavra. Não se apega apenas a uma parte das Escrituras, mas a palavra como um todo, porque é o nosso alimento. Não tente impor nenhuma teologia das Escrituras. A teologia das Escrituras é aquela que Cristo estava descendo e pondo no meio da terra e ninguém aceitava, porque ele desceu do céu com a teologia do céu. Depois que Jesus disse, não me traga ideia de ninguém, porque a teologia do céu para mim ela só sobressai a qualquer homem, a qualquer autor, seja ele importante na era passada ou na era presente. Não me importa se Jesus disse, para mim está definido. Deus, eu entrego em tuas mãos, Pai, a vida de cada aluno aqui, de cada professor. Sei que não é um tempo fácil, ó Deus, é um tempo de muitos desafios. Ó Pai, mas o clamor que eu te faço, ó Pai, é que nenhum deles venha a ter que se arrepender do tempo que passou aqui, mas que eles aproveitem, ó Deus, cada segundo, cada minuto, cada semana, cada ano, ó Deus, desse tempo. Ó Pai, quão maravilhoso é este lugar que o Senhor tem guardado com a Tua Palavra e com o Teu poder. Se não fosse a Tua Palavra e o Teu poder, este seminário também seria apenas história. Mas a Tua graça, Deus, que nos alcançou e alcançou esta casa, continue, ó Deus, sobre cada um de nós, Pai, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.